Comigo no estúdio, o colega jornalista Guto Tavares, boa noite. Boa noite, Pedro Notaro, colegas do estúdio, boa noite especial a toda a audiência do Radar de Notícias que acompanha pela TV Guarulhos e também pelas redes sociais. Tá chegando a hora, hein, Pedro? Domingo, 3 tá dias. aí. Chega o Natal, mas não chega domingo, né? Pois é. Torcendo muito para acabar essa Você eleição. sabe que eu estava pensando até com que roupa eu vou votar? Eu não vou nem de amarelo e nem de vermelho, pronto. Pretendo ir logo às 8 horas da manhã, vou lá fazer o voto, vou levar minha mãe comigo para levar ela para votar também e depois ficar acompanhando o dia. Espero que transcorra tudo com normalidade, com a calma que teve no primeiro turno, né? É mais Embora tranquilo. a gente veja os nervos à flor da pele aí de parte a parte, daquelas pessoas que estão mais concentradas, que estão participando mais da campanha. Primeiro que o chão vai estar limpo, não vai ter santinho de candidato. Quem faz aquela sujeira são os candidatos a deputados, né? Não vai ter santinho, a votação é mais rápida, né? Sim. Você vota primeiro para governador, viu? E depois para presidente da República. Exatamente. Tá certo? Então, 2 votos é mais rápido, mais simples. E você sabe que tem pessoas, que eu conheço inclusive, e pessoas públicas que vão votar no Tarcísio para governador e no Lula para presidente. É muito comum. José Meio Serra, por contrário, né? exemplo, José Serra, o Fernando Henrique declarou hoje, gravou até um vídeo, né, de apoio ao presidente Lula. E aí eu fico pensando assim, pô, gente como o Fernando Henrique, Serra, José Aníbal, esses tucanos raiz, decidirem votar no Lula, o outro lado para eles deve estar muito ruim, não é possível, né? Bom, pesquisa Datafolha mostra Lula com 53% dos votos válidos, o Bolsonaro 47%. Agora, eu acho que o momento mais decisivo até domingo será amanhã o debate da Rede Globo, que, sem dúvida nenhuma, será a maior audiência, né? A Globo, queiram ou não queiram, tem audiência, né? Tem. Então, e o debate estará num horário melhor, ainda não ideal. Eu gostaria que fosse às 20 horas o debate. Seria o ideal. Né? Mas 21 horas e 30 minutos, melhorou. Podia ser melhor, mas vamos acompanhar, né? Vai ser uma aula, né? E até porque o debate ele será mais curto também, porque só tem 2 candidatos, né? Exato. No Mais objetivo, no primeiro turno tinha 4 candidatos ou 5 lá, isso estendeu um pouco o debate. A Rede Globo já colocou uma regra, hein? Qual que é? Os candidatos não podem se tocar. Isso aí é estratégia, né? Estratégia. Eu li em alguns locais hoje, alguns veículos de comunicação, que de parte a parte estão se preparando, os candidatos vão fazer inclusive ensaios. Boa noite ao Robson Léporo, obrigado aí pela audiência. E o Bolsonaro, segundo as informações, vai tentar de alguma forma desestabilizar o Lula. É lógico. E o Lula com certeza também vai tentar de alguma forma desestabilizar o Bolsonaro. Mas acho assim, se não tiver erro de nenhum dos lados, o cenário não deve mudar. E eu acredito que a eleição vai se definir no domingo, conforme, não exatamente nos números das pesquisas, mas com essa ligeira vantagem que o Lula aparentemente tem à frente, ela deverá ser confirmada, Pedro. Olha, eu vou ser mais... Como é que eu diria? Mas eu acho que ganhe quem ganhar, vai ganhar por uma margem mínima de votos. Entenderam? Eu chuto aí 52-48. Que é uma margem larga. É pequena, lógico, mas pro afunilamento que está é uma margem larga. Exatamente. Eu já ganhei uma aposta. Alguém apostou comigo que o Bolsonaro ia ganhar de 60% a 40%, mas esquece. Olha, você não há de se lembrar, mas eu me lembro muito bem da disputa Collor e Lula em 89. Uhum. Era acirrada, foi acirrado, o Brasil dividido. Só que, felizmente, né, não teve terceiro turno. Eu espero que o Bolsonaro não faça igual o Aécio Neves em 2014, né? Foi. Que começou o terceiro turno, não aceitou o resultado. E isso foi muito triste. O Aécio perdeu. É triste, inclusive, para o próprio político que faz isso. E para o país, mas próprio autor desse tipo de situação. Tanto que ele quem acabou, que é o Aécio Neves hoje, né? Acabou no politicamente. Acabou em Minas. Né? Exatamente. Aliás, ele perdeu a eleição presidencial porque não ganhou em Minas Gerais, que era o estado dele, era a obrigação dele. Olha, caso o Bolsonaro não vença a eleição, que isso pode acontecer, uma estratégia seria se manter na oposição firme ao Lula e tentar voltar daqui a 4 anos. Ele tem um recall, ele tem uma idade que pode disputar, ele pode se consolidar como uma oposição ao PT, como uma oposição ao Lula, que foi mais ou menos o que o PT fez. Ficou na oposição 4 anos, batendo, Lula preso lá, aceitou a prisão por quase 2 anos, voltou, se reinventou aí. E agora tem chance de vencer a eleição. O Bolsonaro ele pode pensar o entorno dele, a gente pode votar pelo voto daqui a 4 anos, caso o Lula faça um governo. A oposição é legítima, né? Desde que seja
honesta, né? Não pode fazer uma oposição desonesta. Né? Exatamente. 18h35 na Câmara Municipal, havia uma expectativa ontem, né, Guto? Sim. O vereador Romildo Santos, da base aliada, havia apresentado um requerimento para uma comissão especial de estudos sobre a empreiteira Teorema e contrato com a prefeitura. Na hora H, o vereador Romildo reconsiderou e tirou da pauta. Ele tirou da pauta, viu para tirar da pauta, porém ele acabou não dando nenhuma declaração sobre as motivações, nem para apresentar, nem para retirar. Né? Foi uma atitude do vereador e, enfim, parece que a coisa voltou à normalidade na relação política do vereador Romildo com a base. O Martelo arrancou risadas, né? Ele falou que, como é que é? O céu está nublado e o mar está revolto. Pedro Notaro, você confia na pesquisa Datafolha? Confio, Silvio Carlos. A Datafolha tem um histórico de acertos, mais acertos que erros. Aliás, ela acertou na votação do Lula, mas errou na do Bolsonaro. Exato. Agora, vou reafirmar aqui, gente. Pesquisa é probabilidade. Pesquisa não é verdade absoluta. Verdade absoluta é o que sair das urnas no domingo, gente. Existe probabilidade, né? Guto, na segunda-feira já começa a pré-campanha para a municipal. Bem observado, Romildo Ferreira. Será que não é do dia 2 de janeiro, não, gente? Não, o pessoal não vai descansar esses últimos 2 meses aí do não, ano? Porque é o seguinte, vamos traduzir aqui e ele tem razão. Se der Lula, o PT de Guarulhos cresce muito. Certeza. Você acha que na figura do Alencar ou do Eloy? Mais do Alencar. Mais do Alencar. Apesar que o PT tem as suas forças internas. O Eloy ainda tem muito peso também, né? Agora já estão falando até na Janete Betá, candidata. Já ouviu esse rumor? Não. Já ouvi. Agora, se der Bolsonaro, o grupo do prefeito Guti sai mais fortalecido. Tem esses dois reflexos. Tarcísio se der Tarcísio, eu já entendo que quem sai fortalecido é o Jesus. É o Jesus, exatamente. Né? Que o Jesus abraçou no primeiro turno. Desde sempre, né? Um pouquinho tarde no segundo turno, mas foi um pouquinho tarde no primeiro turno, mas abraçou no primeiro turno. Se der Haddad, reforça aqui o PT de Guarulhos, né? Mas o cenário ele pode ficar ótimo para um lado e para o outro, né? Porque também se o Bolsonaro vence nacionalmente e o Tarcísio aqui, a direita, o Guti, se consolida, na minha opinião, pelos próximos 8 anos. Apesar que eu entendo o seguinte, viu? Muitas vezes a eleição municipal é mais decidida em função da aceitação ou da rejeição de quem está na prefeitura. Tá? Entenderam isso? Então, vai se basear muito mais na aceitação ao Guti ou a rejeição ao Guti. Exatamente. E hoje, o que domina? A rejeição ao Guti. E ainda sobre a pauta que você comentava aqui sobre o Romildo Santos, o presidente fez aquele trocadilho, né? Que é bastante interessante, e o Romildo Santos é um vereador bastante atuante, sabe fazer a política, sabe ser um bom fiscalizador, já mostrou isso no passado. Então, se o Romildo Santos, de repente, resolve ter uma atitude mais de oposição, é bem complicado. Olha, traduzindo, o Romildo mandou um recado para a Casa Branca, a Casa Branca recebeu o recado e está tudo bem. Como é que é a frase do momento? Está tudo bem, né? Vamos em frente. O que mais, Guto? Pedro, ontem... lá Decinho Pompeu. Boa noite, Décio. Abraço, Décio. Ontem, lá na Escola Senai do Jardim Presidente Dutra, o CIESP promoveu, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, promoveu uma palestra com Rafael Cervoni, ele que é o presidente estadual do CIESP. Estava lá também o Renato Daracidian, que é o gestor aí do Senai aqui em Guarulhos, Maurício Colim, sobre macro tendências mundiais até 2040. Eu achei bem bacana a iniciativa, o anfiteatro esteve lotado, isso não acontecia há 2 anos devido à pandemia. E o conteúdo também é um conteúdo bastante interessante para a indústria, não só para a indústria, mas para jornalistas, para quem quer imaginar a sociedade até 2040, os rumos que terá a sociedade. E além dessa questão do conteúdo, aliás, o Sérgio estava lá, te mandou um abraço, Sérgio da Damapel. Sei, Serginho. Um abraço, Serginho da Damapel. Conversamos um bocado lá. E chamou a atenção uma das falas lá, o próprio Colim, quando abriu a sua fala, ele comentava que, às vezes, a boca dele age mais rápido que o cérebro, né? E aí ele continuou fazendo o discurso dele, a fala com conteúdo, uma narrativa bastante interessante. E aí, num dado momento, após ele abriu a palavra para o prefeito Guti, que esteve lá, e o prefeito falou de algumas realizações do governo, e aí, quando o prefeito sentou, que o Colim pegou o microfone de volta, ele comentou alguma coisa sobre o trevo, né? O Colim falou, não vou falar aqui do trevo, e o Guti... A treva de bom senso.
E aí o Guti comentou que, inclusive, tem um acordo com o Tarcísio, caso o Tarcísio vença a eleição, de concluir aquele trevo. Ele falou, ó, eu não vou cair, algo como, eu já escutei essa história aí do Almeida, Sebastião Almeida, que é o ex-prefeito. Ficou aqueles 10 segundos de silêncio ali no auditório. Ele falou sem pensar, né? E o Colim confirmou o que ele havia falado anteriormente, que às vezes a boca vai mais rápido que o cérebro. Mas foi muito bacana. Aquele trevo de bom sucesso, quantas promessas eu já não ouvi em 30 anos? Essa história do trevo de bom sucesso começou em 1989, quando o seu Pascoal Tomeu assumiu a prefeitura de Guarulhos. É louco. Estamos há 33 anos falando desse trevo de bom sucesso. Se tivesse solução, já teria acontecido. Não tem solução aquilo ali. A única viabilidade ali é um outro retorno antes. Para evitar concentrar tudo. É lógico, tem que ter um retorno antes de Bom Sucesso, que seria ali entre Cumbica e Bom Sucesso, na altura do Jardim Presidente Dutra, Parque São Luís, ali é a Jaco Pêssego, né? Sim. Com a João Paulo I. Seria bem interessante ali mesmo. Pode ser um dos caminhos, né? Mas é uma tremenda de uma obra de engenharia. E... Sabe o que seria uma solução também? Simples, vírgula, né? Uma alça de acesso para o Presidente Dutra. Ali na Carmela Dutra ou Carmela Tomeu? Eu sempre me confundo ali. A entrada do Presidente Dutra é Carmela Dutra ou Carmela Tomeu? Agora não lembro. Carmela Dutra, pelo que eu não me lembro. E aqui tem Carmela Tomeu também. Bom, uma alça de entrada para o Presidente Dutra, pronto. Já daria um efeito muito forte. Bom, é isso lá sobre o Senai. Aliás, também parabenizar a qualidade lá do Senai. Eu estive lá na inauguração, alguns anos atrás, e agora a gente vem em pleno funcionamento, muitos jovens lá estudando. E Pedro, também hoje na Câmara Municipal, teve uma atividade muito importante, né, de conscientização sobre o combate ao câncer de mama. Nós estamos no Outubro Rosa, que é o mês de conscientização. Segundo o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, só a estimativa dele é que nesse ano de 2022, mais de 66 mil casos poderão ser registrados aqui no Brasil. Então, é um tema bastante importante. A Procuradoria da Mulher organizou essa atividade lá junto com a Carlinda, a vereadora Janete Pietá, a Vanessa de Jesus, a Márcia Tasquete esteve lá e também o presidente da Câmara, o Miguel Martello, prestigiou essa atividade. O Martello que toca as sessões e umas agendas bastante corridas, mas fez questão de ir lá prestigiar essa atividade das mulheres e fez uma fala lá no sentido de prevenção, que é importante para combater essa doença. E também acompanhando o discurso de uma das pessoas que esteve lá, uma especialista, ela disse o seguinte: a mulher, quando ela faz o exame de toque, é mais difícil de achar. Daí a importância da mamografia preventiva, porque esse tipo de nódulo ou câncer, ele cresce a cada 6 a 8 anos 1 centímetro. Só que a mamografia já consegue detectá-lo se ele já existe ali com meio centímetro. O bom seriam exames, né? Exatamente. É só uma observação, o José Valqueiroz, que é lá do Presidente Dutra, me corrige aqui, é Carmela Dutra. Obrigado, né? Eu confundo com a Carmela Tomeu. Mas seria uma solução. Eu vi o teu lacinho falando em Outubro Rosa, eu fui abordado hoje por uma GCM, né? Uma moça GCM, muito simpática por sinal. Ela estava ali no cruzamento da Tiradentes com a Paulo Facini, distribuindo um folheto. Eu achei estranho, né? Eu perguntei para ela: oi, por favor, o que é esse folheto aí? Ela pegou, me explicou que é em relação ao Outubro Rosa, contra a violência doméstica. E ela falou: parabéns pelo programa, gosto muito. Obrigado. Não, tem muita gente que acompanha, muito servidor público. Eu de vez em quando vou numa padaria ou num banco, o Guto lá do Radar. Eu venho aqui 1 ou 2 vezes por semana. Né? Imagina você que está aí o tempo todo. Você tem uma ideia, no período do rádio, ou da rádio, eu estava num banco e a pessoa escutou a minha voz e reconheceu pela voz. Já aconteceu comigo. No telefone, já me reconhece pela voz. No ônibus, já me reconheceram pela voz. Olha, é isso aí. Mais Pedro, alguma coisa, só Guto? mais uma notinha aqui, em favor do senhor Rui Mariano de Oliveira, ele que é ex-funcionário do SAAI, ele sofreu uma queda da laje ali na região do Taboão, está internado lá no Hospital Geral e a família está pedindo doação de sangue. Então, quem tiver já com isso no coração para fazer, puder agilizar, vai lá no Hospital Geral, na Alameda dos Lírios, número 300, lá no SECAP, e faça essa doação de sangue em nome do senhor Rui Mariano de Oliveira. E o Banco de Sangue de Guarulhos? E a gente deseja que ele tenha plena recuperação, porque esse tipo de acidente é bastante complexo e traumático, né? Obviamente para a vítima e para quem está no entorno dela. Vou te dar uma missão.
Faça. No passado eu me lembro que... Aliás, onde é que anda o tiro de guerra de Guarulhos? Não vejo mais nenhum reco, soldadinho andando pela Fica cidade. aí o desafio da gente convidar o sargento ou o tenente que estiver comandando lá para vir até o radar. Eu vou te dar duas missões. Você vai falar com o tiro de guerra e com a base aérea para doarem sangue. Isso era tão comum antigamente. É capaz de ter alguma ação assim no ano, né? É capaz. Eu vou verificar. Tá faltando se comunicar melhor com a cidade. Ou às vezes falta alguém, né? Ter uma atitude aí. Vamos fazer mais uma rodada aí, né? De conversa com os comandos aí da Polícia Militar, da Polícia Civil, das forças de Guarulhos, das entidades, para que venham aqui também se aproximar da população por meio da imprensa. Obrigado, Guto Tavares. Obrigado, até já. Boa tarde daqui a pouco. Vou chamar o Uber ali, porque o carro hoje, a placa é rodízio. Estou indo para lá e a gente se encontra lá. Tá bom. 18h45. Vamos lá, produção.